Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a lei orgânica do município de Ivoti, tá bem? O município de Ivoti, ele possui, então, uma lei orgânica, né, que vai trabalhar com a ideia do território do município, composto por distritos, enfim, né, criados aí com base na observância da lei estadual e da lei federal. O município tem uma divisão administrativa, que é a administração direta, administração indireta, né? E outras coisas importantes em relação a essa ideia é, né, não esquecer que os símbolos do município são brasão, bandeira e o hino também, né, representando a cultura, a história do município de Ivoti, e que compete ao município, né, legislar os assuntos de interesse local. E aqui eu tenho uma ideia, né, assim, para dar para ti, porque quando a gente lê, quando a gente fala sobre as leis orgânicas, a gente sempre deve trabalhar com a ideia, né, com a ideia da lei orgânica em relação à questão local. Então, quando a gente fala, né, lei orgânica de um município, o que ela visa? Ela visa organizar a lei local, tá bem? Então, cuidem, porque daí na hora de interpretar uma questão é mais fácil, né? É mais fácil porque aí a lei já está organizada, você já lê a questão pensando, não, mas uma lei orgânica visa o interesse local, então eu tenho que olhar para as questões e as alternativas que falam sobre o interesse local, tá bem? Essa é uma dica importante. Vai suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, como, por exemplo, no direito tributário, né, na questão também do meio ambiente, da saúde, da educação, que são competências concorrentes aí. Vai instituir e arrecadar os tributos da sua competência, vai organizar os seus distritos, vai instituir a guarda municipal, né, que vai proteger os seus bens, serviços e instalações públicas aí do município, vai organizar, então, a questão das permissões, né, de concessão e também relacionadas a convênios, a consórcios, né? Lembrando, pessoal, que concessão e permissão são relacionadas a transporte urbano intramunicipal, abastecimento de água, esgoto, questão de feiras, mercados, cemitérios, iluminação pública, limpeza urbana, né? Destinação final do lixo, isso são critérios aí, matérias de concessão e permissão. Da mesma forma, cooperação técnica financeira com o Estado, com a União, promover cultura, recreação, preservar florestas, fauna, flora, né? Também realizar serviços de assistência social, programas ligados à questão do desporto, programas de alfabetização, o município também de Ivoti está preocupado com isso, o seu plano diretor, executar obras, então, de abertura, pavimento, conservação de vias, né, do entorno do interesse local, né, drenagem fluvial, construção de parques, jardins, né, construção de estradas, então, vicinais, né, que são as estradas do interior, aí, para quem mora no interior sabe, né, eu sou do interior, então, dá para ver um pouco, talvez, pelo sotaque, e essas estradinhas, elas são muito importantes para o desenvolvimento. E esse é um ponto importante da lei orgânica do município de Ivoti, porque ele também dá essa ideia do desenvolvimento da agricultura, né, do interior, também favorecendo o desenvolvimento do município, tá bem? Vai falar sobre fixar, então, tarifas sobre os serviços públicos, né, táxis, sinalizar as vias públicas, cuidar do horário comercial, né? Sinalizar as vias urbanas e rurais, cuidar dos logradouros públicos, conceder licença de localização, de ambulante, do comércio local, dos jogos, espetáculos, divertimentos e prestação de serviço de táxis, que eu já falei, né? Então, os poderes do município de Ivoti, né? Isso, lembrando que hoje eu vou dar um aparato assim geral sobre essa lei para ti que está assim sem tempo de estudar para o concurso, né? E tem esse vídeo, tem essa possibilidade de ter esse aparato geral aí dessa legislação. Então, o município de Ivoti, ele é formado pelos poderes legislativo e executivos, que são independentes e harmônicos entre si. Opa, Karina, não tem judiciário? Não, pessoal, tá? No âmbito municipal, nós não temos o judiciário. Daí tu vai dizer, não, mas
o Poder Judiciário de Ivoti está ali na rua X, não, ali é o poder estadual, né? E aí se tem federal, também federal, mas aqui nós temos, então, somente legislativo e executivo, tá ok? Nós vamos ver, pessoal, que em relação ao legislativo, então, formado pela Câmara de Vereadores, né, com duração aí sua legislatura de 4 anos, né, vai ser fixada conforme os decretos lá os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, né, e sobre a presidência do vereador mais votado, então os presentes vão tomar posse, né, vão assumir o compromisso, esse compromisso é prestado, então, pelo presidente, né? No ato da posse, os vereadores eles deverão fazer declaração de bens que vai ficar arquivado no legislativo, né, para a conferência durante toda a sua legislatura. Nós vamos ver, pessoal, que a Câmara de Vereadores, né, com a sanção do prefeito, vai ter o poder, né, intrínseco de legislar, né, sobre as matérias de competência do município, que são assuntos de interesse local, né, suplementando a legislação federal e estadual também. E a respeito dos mais diversos assuntos, a lei orgânica ela vai falar em saúde, assistência social, proteção às pessoas hipossuficientes, portadoras de deficiência, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o que está escrito lá na lei, porque vai que cai exatamente como está na lei, né? Impedir evasão, destruição, descaracterização de obras, patrimônio histórico, cultural, abertura de acesso à cultura, né? A questão da poluição do meio ambiente, indústria, comércio, agropecuária, distritos industriais, né? Tudo isso, trânsito, tributos municipais, orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias. Lembrando que o plano plurianual é o plano do governo para os 4 anos. A lei de diretriz orçamentária é aquela que cumpre a justificativa de onde vai ser os orçamentos. A lei anual, né? A lei, então, orçamentária anual é aquela que vai cobrir o orçamento do ano que está ocorrendo, então, aí a votação, tá bem? Nós vamos ver, pessoal, que a Câmara de Vereadores tem algumas competências privativas. Uma delas é elaborar seu regimento, eleger sua mesa, fixar remuneração dela mesma, da Câmara, dos componentes da Câmara, do prefeito, do vice-prefeito, exercer também e cuidem isso aqui, tá? Exercer com o auxílio do Tribunal de Contas, que é o órgão oficial competente do Estado, a fiscalização financeira, orçamentária e operacional do patrimônio do município. É o que a gente costuma dizer que a Câmara, o Legislativo e também o Tribunal de Contas, né, faz o controle externo aí do Executivo, tá bem? Vai julgar as contas anuais do município, vai dispor sobre a sua própria organização, né? E vai permitir o afastamento do prefeito, que deverá ser precedido, então, aí, ó. Então, quando o prefeito, isso é importante, isso já caiu em prova, quando o prefeito, ele for sair, quando ele não estiver, né, ele quiser sair, ou precisar sair, precisar se ausentar, ele precisa de autorização do legislativo, ele tem que comunicar, então, para afastamentos até 10 dias. E pedido de licença ao legislativo para afastamento superior a 10 dias. Cuida isso que pode cair aí na tua prova, tá bem? Quando ocorrer o pedido de licença que é superior a 10 dias, deve ocorrer a passagem do cargo de prefeito para o vice-prefeito, ou no impedimento do vice para o presidente da Câmara, ou ainda no impedimento desse para um dos secretários do município. Isso também é importante aí de tu saber, tá bem? Lembrando que a Câmara pode mudar, né, a sede ali por um tempo, né, para fazer um evento, enfim, ok? A Câmara pode solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos relativos à administração, né? Tem 15 dias a partir do recebimento aí do pedido de informações para prestar essas informações, né? Ficou redundante, mas é para te entender. O pedido, né, de informações aí pode ser prorrogado por mais 15 dias, né, conforme a solicitação, enfim, conforme a complexidade do cargo. Do cargo ou do pedido de informação. E se não houver um atendimento dentro desses prazos estabelecidos, né, e sem a ideia de uma justificativa, então ocorrerá, né, se não houver o cumprimento, aí então solicitação e intervenção do judiciário
para cumprir os preceitos legais, tá bem? Também pode conceder título de cidadão honorífico, decidir sobre a perda do mandato de vereador, lembrando que para a perda do mandato de vereador deve haver voto secreto e da maioria absoluta, tá bem? Cuidem isso aí, ok? Que mais, pessoal? As contas, então, aí ficarão à disposição, né, dos cidadãos, à disposição para fiscalização durante 60 dias, a partir do dia 15 de abril de cada ano de exercício, no funcionamento da Câmara de Vereadores, tá? Cuidem isso aí, ok? Que mais? Nós vamos ver que existe também uma composição, né, em relação à remuneração dos agentes públicos, e a remuneração do prefeito, do vice, vai ser fixada pela Câmara, né? No último ano de cada legislatura, até 90 dias antes das eleições municipais, né? Cuidem esse prazo dos 90 dias, que é importante. A remuneração dos vereadores tem como limite o valor percebido como remuneração do prefeito, tá? A verba, né, de representação da presidência, que integra a remuneração do presidente, do vereador, então não pode exceder a 2/3 do limite fixado para o prefeito, tá bem? Fora o seu subsídio, ele recebe mais um valor pela presidência, tá? A eleição da mesa, pessoal, é feita no dia da posse, aquela posse que eu já te falei lá, né, no início aí da nossa explicação, e vai reunir a presidência, então, o vereador mais votado, né, vai organizar a mesa e vai eleger os componentes que ficarão automaticamente empossados, tá bem? O mandato é de 1 ano, com recondução aí vedada, então é vedada a recondução para o mesmo cargo, ok? E nas demais eleições aí, então, né, o que acarreta obrigatoriamente aí algumas responsabilidades, tá bem? O que mais, assim, que é importante te falar sobre essa lei orgânica, né, antes da gente terminar esse vídeo. A Câmara de Vereadores, ela é composta por comissões que são chamadas comissões permanentes e especiais. Em algum lugar, tu já pode ter ouvido falar em comissões chamadas comissões permanentes e provisórias, né? Mas aqui a lei orgânica do município de Ivoti vai falar em lei orgânica, não, em comissões permanentes e especiais, tá bem? E essas comissões aí, elas são asseguradas a representação proporcional dos partidos, que representam e participam da Câmara, tem competência ali apreciar projetos de lei, realizar audiências públicas, convocar secretários para tirar informações, receber petições, reclamações, representações, solicitar depoimento, né? Apreciar programas, obras, lembrando, pessoal, que os vereadores, eles têm, né, 2 pontos importantes aí que me ocorreu agora, antes do nosso fechamento. Os vereadores, eles têm imunidade parlamentar de suas palavras, opiniões, dentro da circunscrição do município e relativo ao seu mandato. Outra coisa importante é que eles têm o direito de inspecionar, adentrar em qualquer repartição pública, tá bem? Então, não esqueçam disso. Que mais? As comissões especiais de inquérito, que são o que a gente conhece por CPI, tá? Elas têm poder, né, de investigação de autoridades judiciais, né? Vai ser previsto dentro do regimento interno a criação, mediante o requerimento de 1/3 dos seus membros, tá bem? Para atuar, então, e tudo aquilo, pessoal, que é apurado, tudo aquilo que é organizado, né, ele é encaminhado para o Ministério Público para que esse providencie as responsabilidades, tanto civis quanto criminais, né, dos possíveis infratores, lembrando que a Câmara Municipal, ela não vai penalizar, né, ela tem aquela poder de investigação, mas não de penalização e responsabilização, não no sentido do viés judicial, tá bem? Que mais, assim, para nós terminarmos, que eu ainda acho importante, né, que a gente fale. Eu já falei da inviolabilidade, né, então estou tentando aqui me lembrar de mais alguma coisa que possa... lembrei. Não esqueçam, pessoal, do vereador, que é agente público, né? Agente público no sentido servidor público, né? Ele não pode, não tem a compatibilidade de cargos, salvo aquela questão, né, que está lá no artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal, que ele, se tem compatibilidade de horários, ele pode exercer a vereança e o seu emprego, cargo, função pública. Não havendo compatibilidade de horários, aí ele vai
então ficar afastado do emprego, cargo de função pública e pode escolher entre a sua remuneração e o subsídio, tá bem? O vereador vai poder tirar a licença por motivos de saúde, para tratar de interesses particulares, esse não podendo ser superior a 120 dias, tá bem? Pessoal, além, né, para terminar, assim, essa questão, lembrando que isso que eu estou conversando contigo é o que mais cai, né? Não que não possa cair toda a legislação, mas a ideia inicial do município e toda a questão do legislativo, geralmente é o que as bancas mais cobram. Então, e aí eu te mostrei alguns pontos bem cruciais aí que são importantes e que talvez a banca cobre de ti, tá bem? Processo legislativo municipal, para encerrar então, né? Compreende aí o que o legislativo faz, né? Emenda a lei orgânica municipal, leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E a emenda à lei orgânica, que é uma das principais, né, ações aí da lei do poder, do processo legislativo, ela só pode ser emendada por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, pelo prefeito municipal e pela iniciativa popular, tá bem? E a emenda, ela vai ser recebida, enfim, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos, ou seja, em 2 sessões, né, de votação, considerando aprovada quando, em cada um dos turnos, ela tiver 2/3, então, dos votos dos seus membros, tá bem? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Demais leis, o Poder Legislativo também vai atuar, como, por exemplo, regime jurídico, né? Criação, extinção de cargo público, a própria autorização para concurso público, que é o que tu está fazendo, enfim, né? E eu vou terminando esse vídeo, agradecendo a oportunidade, se tu chegou até aqui, pedir para que tu dê o like, pedir que tu possa compartilhar com outras pessoas, deixa o teu comentário, a tua opinião, é sempre bem-vinda naquilo que a gente possa melhorar, tá bem? Um abraço, tchau, tchau.